Olá! Você já parou para pensar que a confecção da roupinha tão bonitinha que você está usando pode causar um tremendo impacto ambiental? Ou que ela pode ser resultado de trabalho escravo, com pessoas, inclusive crianças, trabalhando em condições degradantes de vida? Ou seja, já parou para pensar o quanto vestir um look é um ato político? E que recriar uma roupa, customizar, como se diz, ou comprar uma roupa de segunda mão em um brechó também é um ato político, mas no sentido contrário, de beneficiar o planeta? É sobre isso, sobre o chamado movimento Slow Fashion e também sobre ética no jornalismo, consumo consciente, que vamos conversar com Valéria Said, a nossa entrevistada de hoje. Professora, ativista política, estudiosa da moda enquanto fenômeno cultural e presidente da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Valéria, é muita coisa para uma pessoa só, né? Professora, ativista, vamos começar por algum lugar que seria, então, o jornalismo. Você, enquanto professora de ética no jornalismo, há uma crítica muito grande, pelo menos nas redes sociais, talvez até de uma parcela da imprensa em relação à atuação do jornalismo hoje, principalmente na questão do impeachment da presidente Dilma. Você concorda que está tendo um desvirtuamento do que seja um bom jornalismo? Está tendo algum problema com o jornalismo atual, do seu ponto de vista? Então, Miriam, a gente sabe que essa questão passa pela democratização dos meios de comunicação. São 6 famílias que dominam, né, no nosso mercado midiático e fica meio complicado mesmo fazer essa discussão sem uma diversidade de opinião, né? Então, eu acho que se a gente discutisse, no mínimo, pelo menos, a questão da transparência na concessão desses meios de comunicação, já era alguma coisa, porque isso acontece sem a sociedade saber em que condições, quais os critérios que acontecem essas outorgas, né? Então, eu acho que essa questão que a gente está acompanhando, principalmente em relação ao impeachment, a gente percebe mesmo que há uma parcialidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as redes sociais são hoje uma opção de um contraponto. Os blogs progressistas, né, principalmente, eles fazem esse contraponto. Tem algumas iniciativas também no campo do jornalismo, os jornalistas livres, né, por exemplo, você tem o Mídia Ninja, né? Então, são esses contrapontos que fazem com que o princípio do contraditório, que é o imperativo categórico ético no jornalismo, ele seja praticado, né? Que é o mínimo. Eu vejo assim, sabe, Valéria? A mídia tradicional, a grande imprensa, com parte PRI, né, uma posição de tomada, e os blogs também, de forma muito editorializada, mas pelo menos mostrando claramente a posição política. Porque o problema que eu vejo maior na grande imprensa, da qual eu sou leitora, é que é diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, os grandes jornais, eles abrem o voto, eles falam, nós vamos apoiar tal candidato. Aqui não, aparentemente seria como é que fala, uma imparcialidade. Aí você entra na questão da objetividade, que as pessoas acham que os jornais estão sendo imparciais, mas se você prestar bem atenção, nos editoriais eles já estão se posicionando, mas se coloca de uma forma, fingindo uma neutralidade que não existe. O interessante seria ser mesmo partir desse princípio ético que acontece em outros países, que é dos jornais se posicionarem, e eu não tenho nenhum problema em você se posicionar num editorial e que você abra as outras páginas para as opiniões divergentes do que diferente daquele que foi assumido pelos jornais, né? Eu acho que seria interessante isso, mas aqui a gente não tem essa cultura. Parece que essa questão da objetividade, da imparcialidade, que é a coisa mais antiga, que a gente pode rediscutir esses conceitos também. Isso é tão antigo, né? Porque são esses conceitos que, inclusive, se discute o papel do jornal impresso também, né? Você tem algumas pessoas que defendem o fim do jornal impresso. Eu já tenho um posicionamento, assim, que eu acho que não precisa de você acabar com o jornal impresso, mas rediscutir as narrativas do jornal impresso. Não tem mais essa questão do furo de reportagem, de você fazer um lead para o jornal impresso. Isso já faz, as redes sociais já fazem isso muito bem. Qual seria o nosso papel das revistas, dos jornais? Aprofundar os temas, né? Fazer uma narrativa muito mais profunda. Agora,
custa mais caro, né? É um investimento que o empresário ele não quer fazer, mas se ele entendesse que é exatamente esse o papel de um jornalismo mais profundo, né? O que se tem que revisar hoje são essas narrativas que realmente para o jornal impresso não tem mais condições. As redes sociais elas fazem isso muito bem, rediscutir a questão do furo de reportagem, né? Antes você tinha era uma função quase que precípua do jornal impresso. Hoje não, você vem em questão de segundos, você tem um furo de reportagem ou uma notícia que no jornal impresso demoraria para você ler no dia seguinte. E qual que seria o papel? É aprofundar o tema. Então, eu acho que essa discussão é mais Você é professora de ética e teorias de jornalismo. Eu fui professora também de teorias da comunicação, fui também professora de jornalismo também, né? Você, enquanto professora dessa área, assim, quais os princípios éticos principais que você tenta passar para os seus alunos? É possível formar jornalismos éticos? Então, Miriam, a gente não depende só de você, né? Sim, né? É claro que aí vai depender da ementa, dos cursos de jornalismo, mas o que a gente tenta passar em sala de aula é lembrando que esse código nosso aqui, ele só dá os princípios básicos, o mínimo do jornalismo. Por exemplo, a questão dos dilemas éticos. Aqui você não vai encontrar solução para os dilemas éticos. O que seriam esses dilemas éticos? Seriam duas alternativas corretas. Aqui você encontra o que o jornalista não deve fazer. São as transgressões ao princípio que norteia a nossa profissão. Seria até nosso código deontológico. Mas, no dia a dia das redações, a gente sabe que às vezes você está no olho do furacão e você tem um dilema para resolver. E a pressão, né, das empresas. Exatamente. Eu fico muito condoída quando você faz uma crítica. Eu sei que deve-se fazer uma crítica bem, não diria feroz, mas bem forte mesmo aos veículos. Mas eu que já fui jornalista, você que é jornalista, você sabe a tudo aquilo que os jornalistas são submetidos de pressão. Muitas vezes, e eu já acompanhei isso, assim, de ver uma jornalista, por exemplo, eu vou contar rapidamente um caso, a Kátia Rezende, por exemplo, que trabalhou na Globo, eu sempre gostei de contar esse caso em sala de aula. Houve, nos anos 80, um casal que deu um golpe fantástico, assim, em termos de informática nos Estados Unidos nessa época. E o pai de um deles morava aqui em Belo Horizonte. E a imprensa começou a pressionar esse senhor. E essa repórter, a Kátia, ela foi obrigada a seguir esse senhor. Até o momento que ela, chegando perto dele, assim, ele colocou um jornal assim, na frente do rosto. Ela viu que aquele senhor ia passar mal. Aí, naquele momento, ela falou, estou saindo da cobertura. Eu não faço mais isso. Mas ali, naquele momento, ela colocou o emprego dela sob risco. Então, às vezes acontece isso. É esse dilema. Por exemplo, no nosso código, ele diz o seguinte, que é dever do jornalista ele publicar toda a matéria de interesse público. Está no nosso código. Por outro lado, você tem o outro artigo que diz que o jornalista ele deve respeitar a intimidade, a privacidade. São dois artigos que estão contemplados no nosso código. Mas é esse momento, como você deixou bem claro aí nesse caso. E aí, qual é o momento que eu vou optar de dar continuidade ou não numa reportagem onde eu vejo que a coisa está indo para o outro lado? Isso é um posicionamento do jornalista, né? Igual estou falando para você, ele tem essas duas soluções. Ele se desse continuidade ou essa solução que ela falou, eu paro por aqui, né? Ela está correta, né? Por isso que a gente fala que o dilema ético são soluções, são duas soluções corretas, né? Às vezes você fala assim, eu estou no dilema ético entre o certo e o errado. Não, você nunca vai estar no dilema ético entre o certo e o errado. O dilema ético é o certo e o certo. E aí você tem que ter o ônus, né? E também o bônus da opção que você vai ter diante do nosso código de ética. Né? É uma coisa complicada, por isso que eu te falo, eu acho que começa em sala de aula, Miriam, né? Fazer o debate, discutir as questões, porque é na sala de aula que você tem tempo para refletir. Na redação você não tem mesmo, não. Né? E isso me fez lembrar, a gente está lá com a comissão de ética do Sindicato dos Jornalistas, a gente lançou uma pesquisa lá no nosso site, e isso me assustou também, que uma das perguntas que a gente faz é se você conhece o código de ética, se você costuma usá-lo, para tirar algumas dúvidas em relação a questões éticas. Eu tenho respostas de não, que não conhece o código, que não costuma usar. Então, isso assusta, né? A gente sabendo, e a gente pede, às vezes, até no final, quem são essas pessoas? São as pessoas que são estudantes e são formados. Os estudantes
respondem que sim, conhece porque passam por uma disciplina de ética. Mas me assusta um pouco quando no final a pessoa responde que é jornalista formada e que muitas vezes não conhece nem sabe da existência de uma comissão de ética sindical. Quer saber, né? às vezes. Né? Então, assim, é o que a gente tenta fazer essa proposta lá na comissão de ética. É uma função mais pedagógica mesmo, de tentar mostrar para as pessoas, fazer um debate, né? Discutindo os principais dilemas, o que acontece nas redações, nessa pesquisa. Inclusive, eu convido a todos para poder participar dessa pesquisa e nos ajudar até a promover debates que possam contribuir para a qualificação ética do profissional mineiro, né? E as pessoas que querem participar, onde que elas devem se dirigir? Lá para a casa do jornalista? A gente tem um site, nesse site do Sindicato de Jornalistas tem uma página só da Comissão de Ética, lá tem o procedimento de como você faz as denúncias, o código de ética, né? Lembrando que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia contra um jornalista que transgrediu o nosso código de ética, mas tem que ser muito bem fundamentado, né? Se você, às vezes as pessoas podem querer prejudicar algum jornalista com uma intenção, a gente deixa muito claro que se a gente perceber que há também essa má intenção, a gente tem a possibilidade de enviar para o Ministério Público, porque aí não é questão de prejudicar. Mas a gente deixa isso muito claro lá, Miriam, que você tem todo um procedimento bem fundamentado, a gente tem recebido né, algumas denúncias, temos conversado com essas pessoas, a gente tem sido feliz nessa comunicação, né? Mas ainda as pessoas ainda têm um pouquinho assim até de receio mesmo de fazer denúncia, lembrando que é sempre anonimato, a gente conversa com muita tranquilidade, com muita discrição. A própria pesquisa que ele vai responder é 100% anônimo, não tem como identificar ninguém na pesquisa, então, e a pesquisa tem questões abertas, então se você quiser colocar, a gente deixa espaço para você fazer mais denúncias, então assim, não tem como fazer é uma forma de você fomentar essa discussão que ainda é pouco, né? Pouco. Mas lembrando que todas as denúncias, né, a questão do nosso código, para você operacionalizar o código de ética, você precisa de uma comissão de ética. É a única forma de você operacionalizar o código de ética nosso por meio de uma comissão de ética sindical. Por isso a importância da instalação da comissão de ética. E acho que relembrar também, se não me engano, o Clóvis Rossi, para encerrar esse nosso bloco, que a ética também do jornalista também é um pouco a ética de qualquer cidadão, né? Todo cidadão tem que ter uma discussão meio controversa aí também, né? Só para a gente mas é interessante, assim, né? Quando você coloca. Eu acho que o jornalismo pode ser melhor. Tem uma ética específica, exatamente, mas, né? Enfim. Mas é interessante. Olha, então nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco aí já discutindo um assunto bem diferente. Moda slow fashion.